Números capítulo 5. Nós vamos ler do verso 11 até o fim do texto. Números capítulo 5, verso 11 até o fim do texto. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado. Então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. Ele porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste quando sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te punha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela se tiver contaminado, e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, na linguagem da antiga aliança, como descreve o apóstolo Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus
essa parte da Escritura é inspirada pelo Senhor e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução, e ela pode salvar o homem da morte. Usa a tua palavra nessa manhã para a tua glória e para o louvor do teu nome e para a salvação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 do livro de Números, irmãos, ele estabelece alguns níveis de pecado, não é? Do verso 1 ao verso 5, não é? Ele fala do pecado como contaminação, se tocar no morto, não é? A ideia de que você é contaminado externamente e com o coração. A lei da restituição, se você, não é? O pecado como uma dívida, você tirou alguma coisa de alguém, você tem que, além de pedir perdão, você tem que restituir. Então, agora ele vai tratar o pecado, não é? Na perspectiva da infidelidade. Então, o pecado ele não é só contaminação, o pecado não é só, não é, o princípio da dívida, mas o pecado também é infidelidade, a impureza, a infidelidade em si. E esse conceito de infidelidade, não é, como tratado no capítulo 5, verso 11 até o fim, ele descreve um dos pontos, vamos dizer, centrais da revelação bíblica. Porque o Deus único e verdadeiro que salvou um povo para ser o seu povo escolhido, quando esse povo vai após outros deuses, a Escritura descreve isso como ato de prostituição e adultério. Se você voltar comigo, por favor, no livro de Levítico, no capítulo 20 especificamente, você vai ver que essa é uma descrição plausível, não é? Levítico capítulo 20, ele diz assim, verso 2 em diante do capítulo 20, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário, profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio de seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do seu povo. Veja que a linguagem, não é, da idolatria, da adoração a falsos deuses, é uma linguagem apropriada como a infidelidade. E essa infidelidade é tratada como prostituição, impureza, adultério, não é? Veja que a Escritura descreve isso com tanta verdade que lá no livro de Oséias, um texto difícil, por sinal, né? Você vai ver que Deus ordena a Oséias que vá buscar a esposa dentro de um meretrício de onde se pratica a prostituição. Ele tira a mulher de lá e a purifica, e ela volta para lá, e ele vai restaurá-la mais uma vez. Perceba que a linguagem da conversão, ela Deus tira o povo do meio dos povos que praticam a impureza, a infidelidade, a prostituição no sentido espiritual. Eles adoram outro Deus, a não ser o seu Deus. Quando Deus diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 54, verso 5, ele diz, Israel, teu Criador é o teu marido. Ele está dizendo que aqui é uma relação de fidelidade entre o Senhor e a sua igreja. Ele deu a vida por ela. E quando a igreja do Senhor, então, caminha após outros deuses, ou se submete a outra autoridade, né, em detrimento da autoridade de Deus, isso chama-se na Escritura adultério, infidelidade e prostituição. Dessa maneira, assim também é requerido da relação homem e mulher. Veja que no meio do povo de Deus, essa é uma relação importante. Veja, o apóstolo Paulo descreve isso como o mistério da relação entre Cristo e a igreja. O homem representa Cristo, a mulher, a igreja. Por isso, então, a figura da mulher é muito forte aqui, como aquela que é infiel ao seu marido. E por isso, não é?
Isso mostra o cuidado. Veja que linguagem interessante. O espírito de ciúme, que é uma linguagem até estranha para o texto, como esse texto de Números. Porque a palavra ciúme, espírito de ciúme, é interessante que os comentaristas vão labutar em cima desse texto, porque é difícil a expressão mesmo, a palavra espírito é usado, mas um espírito de ciúme. Ora, não é que baixou um espírito nele, nesse sentido, mas o coração dele foi movido por um sentimento de ciúme. Ora, irmãos, numa sociedade como a nossa, não é, onde as relações, não é, elas são cada vez mais livres, não é, onde o padrão de família é cada vez mais liberal, em que não existe mais conceito de fidelidade, não é? Então, alguém falar a mulher pertence ao marido, a linguagem como utilizada no texto, não é? Isso seria horroroso pensar numa sociedade como a nossa, pensar como isso, né? Veja, no verso 19, o sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundície, estando sob o domínio de teu marido, não é? Essa linguagem, o domínio de teu marido, a palavra, nem toda a tradução vai traduzir dessa forma, algumas traduções vão traduzir diferente essa expressão, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. A palavra hebraica usada é sob o teu marido, debaixo do teu marido. E no mínimo a ideia é quando você se deitou, quando você, não estando debaixo de um relacionamento matrimonial, você não havia se divorciado, você não era viúva, você estava debaixo do domínio. Entenda, ele é o cabeça. Ora, veja que, estando debaixo do domínio dele, ele teve ciúmes. Isso nos faz lembrar do modo como Deus faz com a igreja. Deus tem ciúmes da sua igreja. Deus tem ciúmes do seu povo. Essa é a linguagem bíblica, não é? Veja, um zelo pela sua igreja. Quando a sua igreja vai após outros deuses, essa é a linguagem bíblica. Ele tem ciúmes do seu povo. Não o ciúme pecaminoso, mas ao ciúme daquele que diz: vocês são minha posse, eu comprei vocês foram resgatados. Que essa é a estrutura do casamento. Dentre todas as mulheres da terra, você é a mulher que eu escolhi para ser minha esposa até o último dia da minha vida. É um princípio pactual. Assim como Deus, dentre todos os povos da terra, eu escolhi Israel, você é a minha nação, você é a minha esposa. Assim também o casamento, o homem diz exatamente assim: dentre todas as mulheres da terra, você é aquela que eu escolhi para ser minha esposa. A relação íntima entre o Deus e o seu povo, o homem e a mulher, se faz presente numa narrativa como essa. Digo isso na introdução para que, quando nós entrarmos no texto, nós, com os detalhes e com os aspectos tão estranhos a nós que nós vamos ver aqui, você entenda que o espírito do texto caminha exatamente para esse fim e para esse objetivo que nós estamos falando desde agora. Mostrar o Deus que tem um povo exclusivo seu, mostrar um Deus que tem ciúme do seu povo e mostrar um Deus que comprou esse povo perdoando os seus pecados, até mesmo da imoralidade sexual. Olhando para o texto sagrado, volte comigo, por favor, no capítulo 5, verso 11. Nós vamos nos deparar com essa linguagem. Veja, verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel. Então, aqui nós estamos falando a condicional, não é? Esse é um padrão. Se ela se desviar, entende aqui que o desvio é explicado posteriormente. Ela for infiel a ele, ela se desviou do seu caminho. De maneira que algum homem se tenha deitado com ela. Aí ele explica mais ainda. E for oculto aos olhos de seu marido. E aqui, entenda que o ponto em questão ela se deitou com com alguém que não é o seu marido de fato, mas o marido não viu, isso não foi visto por ele, mas ele então
Ele sabe que isso aconteceu, mas ela nega. Ele vai falar e ela nega. Veja o texto, por favor. E ela o tiver ocultado. Veja a linguagem. Ela ocultou do marido, havendo-se ela contaminado. E contra ela não se houver testemunha e não for surpreendida em flagrante. Veja, tudo aquilo que um julgamento é feito, ela não tem. Nada disso pode levá-la ao tribunal. Não há testemunha, não há flagrante, o marido não viu. E como é que ele sabe que isso aconteceu? Como pode isso? E aqui, irmãos, perceba bem, aqui entra um aspecto interessante. Esse é o pecado oculto. Esse é o pecado oculto. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: esse é o tipo de pecado que não apenas a mulher ou o homem praticam, inflamados pelo maligno, mas também instruídos por ele, porque eles aprendem a cobrir esse pecado, a esconder o pecado. Eles aprendem a negar, eles aprendem a não falar a verdade. Porque eles estão contaminados pelo maligno. Não apenas praticar, mas esconder. Diz o texto sagrado ainda, por favor. Havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante. Mas aí o que é que acontece? O espírito de ciúmes vier sobre ele. Ele tem, há nele um sentimento de que tem uma coisa errada no casamento dele. A esposa não está agindo como agia antes. Já não é mais fiel a ele. Já não olha para ele como olhava antes. Não respeita como respeitava antes. Ora, se não é assim, irmãos. O adultério é exatamente assim. Tanto com o homem como para a mulher. Chega em casa, já não é mais a mesma pessoa. Já não olha mais para a pessoa com respeito. Nos nossos dias, ele passa o tempo no WhatsApp e a mulher lá sozinha, conversando, ou na internet sozinho. Comportamento estranho a de um casamento segundo o padrão de Deus. O ciúme chegou, mas não tem prova. O que é que vai fazer? Continue comigo o texto, por favor. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Veja aqui, e aqui vem um ponto importante. O julgamento dessas coisas não é feito pelo indivíduo, é pela igreja. Isso aqui é importante, irmãos. Muitas vezes, não é, você tem divórcio dentro da igreja que é completamente não bíblico, porque não foi acompanhado pela igreja. Onde as pessoas elas entram em atrito, elas vão se separar por adultério, e não porque a igreja determinou que há um adúltero no meio, mas porque o indivíduo resolveu separar por imaginar que há um adúltero no meio. Não há prova, só há o ciúme. Há mudança, mas não há prova. Qual caminho leva a igreja? Porque você não está liberado para divorciar de alguém, se não for segundo os padrões da Escritura Sagrada. Você não poderá se apartar de um cônjuge, se não for segundo os padrões da Escritura Sagrada. Você não vai inventar uma história para se separar da esposa, ou a esposa se separar do marido. A igreja precisa julgar. A igreja precisa julgar. É para isso que existem os presbíteros no Novo Testamento, os pastores no Novo Testamento, que vão julgar a causa. E isso dará tranquilidade à alma do crente para dar o passo seguinte. Que o Senhor ordena, leve
ao sacerdote. Não tome essa decisão sozinho. Não tire da sua própria cabeça esses conceitos. Traga ao conselho da igreja. Na sequência do texto, por favor, ele vai oferecer uma oferta. Só que essa oferta não tem duas coisas. É interessante. Ela não tem, primeiro, azeite nem incenso. Porque é uma oferta de ciúme. Então não há alegria. O incenso e o azeite revelam alegria. E não há alegria nisso. É a mesma oferta sem esses dois elementos da alegria. O incenso e o azeite. E veja o que ele está dizendo. É uma oferta da iniquidade, que traz a iniquidade à memória. É a oferta que traz o pecado à tona. O que está oculto vem para a superfície. O que mais pode acontecer se não for pela palavra de Deus que vai ferir a alma do indivíduo e trazer o pecado à superfície? Quantas vezes o nosso pecado, o que nós tratamos é apenas a ponta do iceberg, não o que está por dentro, o que está no nosso coração? O que nós tratamos é apenas o superficial, mas a razão e o fundamento de tudo está ali dentro do meu coração, e eu não exponho isso. A única coisa que aparece é o adultério, é a mentira, é o engano. Mas o que está aqui por dentro? A palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela discerne os nossos pensamentos. Ela discerne as intenções do nosso coração. Ela expõe o que se passa na nossa alma. Nesse momento, o que vai ser feito aqui é um sacrifício, com um princípio estabelecido no sacrifício, nós vamos ver na sequência, que vai trazer à tona a iniquidade que está oculta. O pecado que está oculto. Interessante que isso é feito na presença de Deus. Deixa eu lhe dizer isso, antes de eu passar para outro tópico. Você pode até ocultar pecado. Lembra, nós temos... Satanás não apenas nos dá perícia na carne, alimentando nossa carne, para fazer coisas ocultas, mas ele nos dá habilidade para escondê-las. É por isso que as pessoas, elas quando vivem no pecado, elas se afastam da igreja. Elas não querem vir à igreja. Por uma razão simples. O que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 3, é que os homens não amam a luz, eles amam as trevas, porque quando eles se aproximam da luz, as suas obras são manifestadas. O seu pecado é manifestado. Quando eles se aproximam da palavra, o seu pecado é visto. É o que está lá em João 3, verso 17 em diante. Eles abominam a luz, eles gostam da escuridão, eles gostam do secreto, eles gostam do escondido, eles gostam da luz apagada, eles gostam do silêncio. É o que eles preferem todo o tempo. A Escritura diz que esse sacrifício vai mostrar o que está no coração, a luz do Evangelho. Vai trazer à tona o que está no coração dela. O texto diz, ele vai levá-la perante o Senhor, diante do sacerdote que vai levá-la diante do Senhor. Nós estamos diante do Senhor. Nós podemos até omitir os nossos pecados mais íntimos, práticas talvez grosseiras como essa. Mas haverá um dia, com toda a perícia,
com toda a habilidade de esconder que eu tenho aprendido nesse mundo, haverá um dia que eu me apresentarei diante do juiz que conhece as entranhas da minha alma. E ele vai desvendar todo o segredo do meu coração. Agora é a hora de expor o que está no meu coração. Porque há cura para o meu pecado e restauração para a minha vida. Na sequência do texto, por favor, verso 16. O sacerdote a fará chegar e a colocará, veja, perante o Senhor. E é perante o altar, não é? Entenda bem essa linguagem. O sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Entende? Água santa é provavelmente a água que fica dentro da bacia de bronze. Aquela água que é usada dentro do tabernáculo. Ele pega essa água, veja o que ele vai fazer. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. E aqui é uma imagem intrigante. Ele vai pegar do pó do tabernáculo e a água santa. Em outras palavras, não é? Não que o pó vai contaminar a água, mas vai tornar a água amarga. E quando para a água limpa, o pó, ele vai ficar sedimentado no fundo. E toda a sujeira vai ser vista, e toda a iniquidade vai ser percebida. Porque a água pura, ela não apenas purifica, mas ela revela a impureza. Na sequência do texto ele diz assim: apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. Veja, esse sentido de soltar a cabeleira, lembra em Levítico 10, quando os sacerdotes foram buscar os corpos, não é, dos 2 filhos de Arão que estavam mortos lá dentro do santuário? O texto diz: não desamarrem seus cabelos. Aqui o cabelo é solto. Exatamente porque o espírito da coisa aqui ela entra como quem está de luto. Ela entra como quem está sofrendo. Veja lá, ele diz: vocês foram ungidos pelo Senhor. Não se desfaçam dos seus paramentos para entrar diante do Senhor, senão vocês vão morrer. Aqui ela é chamada a desamarrar o seu cabelo, por causa da ordem da oferta. E aí ela continua, veja: é porque é oferta de manjares de ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote então vai chamá-la, veja a expressão, a conjurará, e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Dois motivos podem acontecer, 2 coisas podem acontecer. Ela pode estar negando porque está falando a verdade, ou ela pode estar negando por estar mentindo. Então, a palavra e o que Deus vai fazer aqui vai revelar o que está no coração dela. O que ela beber vai dizer é verdade ou mentira. Esse é o verdadeiro julgamento de Deus. E aqui ele ensina a igreja: inocente aquele que não tem a culpa, e dê a pena ao culpado. Porque Deus julga dessa forma. A parte inocente deve ser tratada como inocente, a culpada como culpada. Aí ele diz: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundície, estando sob o domínio de teu marido, veja, e só recapitulando o princípio, domínio de teu marido, entenda esse conceito como, não é exatamente estando debaixo da autoridade dele simplesmente, mas é estando pelo menos
em casamento, dentro de uma estrutura de casamento. Você estava no casamento. Você não era solteira. Aqui não foi uma fornicação. Você não era viúva. Você estava debaixo da autoridade dele. Isto é, você foi casada com ele quando isso aconteceu. Esse é o ponto. Continue comigo. Destas águas amargas, amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste quando sob domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te punha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém e amém. Duas coisas importantes. Na lei de número 132 do Código de Hammurabi, existe uma lei parecida com essa. Não é? Uma lei parecida com essa. Mas veja como é diferente o Código de Lei de Hammurabi e o bíblico. Aqui a mulher não corre risco de vida. Lá era o seguinte: você vai jogar no rio. Se você se afogar, você é culpado. Se não se afogar, você é inocente. A possibilidade dela morrer era muito grande. E a lei era essa, é isso mesmo. Ela era jogada no rio. E lá, se ela se afogasse ou não, ia revelar se ela era culpada. Aqui não há risco. Aqui há juízo. E ele diz: nós vamos colocar a água. E essa água vai revelar o que está exatamente no teu coração. Ora, obviamente, nós temos ginecologista aqui na igreja, médicos, né? E eu não sei exatamente o significado, além dos comentaristas, buscando entender, não há um consenso muito claro. A probabilidade, eu acho que o texto explica um pouco do que significa esse ventre inchado e a coxa descaída. Isso provavelmente ela entrou no estado de menopausa fora do tempo. Veja, provavelmente, deixa eu explicar por que eu penso assim no texto. No final do capítulo 5, diz assim o texto, não é? Ele diz assim, a partir do verso 25, da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará de beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Então, perceba que aquilo que diz respeito ela não foi condenada, então ela pode conceber. Ela foi condenada, ela não vai poder conceber mais filhos. Então, provavelmente, o que está sendo dito aqui acerca do que aconteceu no ventre dela com essa água é que ela se tornou infrutífera, isto é, ela se tornou estéril. Provavelmente, pelo relato oposto, me parece que é o mais lógico no texto. Pensar que o que está sendo dito aqui é que ela se tornou incapaz de ter filhos, caso ela fosse condenada. Porque assim ela vai poder ter filhos, caso ela seja livre do julgamento aqui estabelecido no texto. Ora, o que significa essa entranha inchada? Obviamente, a água que ela beber vai trazer esse efeito sobre ela. Um rabino comentando esse texto diz assim: provavelmente, para chegar num ponto como esse, o marido tentou de todos os meios fazer com que ela confessasse o seu pecado. Mas ela negou. Outro rabino diz: isso revela um fato que mostra o que é que ela pensa sobre o juízo de Deus. Ela não acredita que Deus é capaz de julgar o pecado e que vai condenar o pecado por aquilo que você fez. Veja, muitos de nós vivemos no pecado acreditando que Deus não vai nos condenar por ele.
E nós trocamos o conceito de longanimidade divina, tardio em irar-se, para aquele que nunca vai condenar o pecado. Nós trocamos a paciência de Deus pelo conceito de que Ele vai nos fazer viver no pecado a vida toda sem nunca nos punir por isso. E é anunciado a ela. Até que chega o momento em que ela vai ter que beber daquela água amarga. No momento que ela vai ter que beber daquela água amarga. E aquilo vai trazer à tona o que está exatamente no seu coração. O que acontecer com ela a partir daqui é providência divina, julgamento de Deus. Verso 21, no verso 22 diz: esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga. Interessante que as palavras amaldiçoantes que foram escritas no livro e apagadas com a água, vai ser bebida por ela. Em outras palavras, ela aceitou os padrões do julgamento. Ela bebe a água. E vai acontecer exatamente aquilo que é a verdade. O texto diz: sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares, de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Interessante que no final, depois perceba, ela foi livre, de fato ela não cometeu esse pecado, ela vai poder conceber. Se ela for condenada, perceba, o marido, ele sai, ele será livre da iniquidade, a mulher levará a sua iniquidade. Ela vai ser culpada do seu próprio pecado. Interessante que nós temos na nossa, como padrão da nossa sociedade, não é? Quando nós lidamos com a questão do adultério ou do pecado da infidelidade no meio da igreja ou no meio entre casais, nós temos a dificuldade de tratar dessa forma como a Escritura diz. Perceba, irmãos, se o pecado da infidelidade foi manifestado, é necessário que ele seja punido. E esse é um padrão e um princípio bíblico claro. E a igreja precisa declarar quem é a parte inocente e quem é a parte culpada. E quem vai declarar isso é a igreja como tribunal organizado no conselho da igreja. Ela declara quem é a parte livre para contrair novo matrimônio e quem é a parte culpada que vai ter que levar a sua iniquidade. Diante desse princípio, não é, você vai ter alguns pontos que podem ser trazidos para nós, como já pontuamos no decorrer da exposição. Primeiro, lembrando de um princípio claro: não existe pecado oculto diante de Deus. Não tente você
viveu uma vida de hipocrisia, escondendo diante dos homens o seu próprio pecado. Porque Deus sabe exatamente o que acontece no seu coração. E às vezes, isso revela na natureza do nosso pecado o ateísmo que está latente lá dentro. Por que ateísmo? Porque nós fazemos no escuro e temos tranquilidade, porque ninguém vê. Mas nós não importamos se Deus vê, como se no nosso coração ele não existisse. Nós tememos muito mais o que os outros vão ver do que propriamente se Deus vê o que está acontecendo no meu coração. Isso é latente, o ateísmo latente no nosso coração. A negação do ser e da existência de Deus. Isso se dá quando ocultamos o pecado. Mas isso se dá também quando não cremos no juízo dele. A ponto de negarmos até o fim. E de não confessarmos o nosso pecado até o fim. E mantermos o nosso coração endurecido até o fim. Porque para nós é muito melhor manter o meu nome em pé do que ver a glória de Deus manifestada, que perdoa e restaura o homem caído. O ateísmo se dá tanto no oculto, quanto na negação do juízo de Deus. Essa mulher vai ser levada diante do Senhor e vai ser julgada. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E as motivações do nosso coração estarão todas expostas diante do Senhor. Desnudados. Ninguém poderá fugir. Vasculhe o seu coração. Por que você tem se afastado mais da igreja? Por que você não tem se exposto à palavra de Deus? Quem sabe você não quer que a luz revele a imundície do seu coração. O lugar para você estar diante do Senhor, porque a luz revelará, assim como o salmista diz: esquadrinha o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Mas e se você está vivendo esse pecado hoje? Seja ele no nível que for, a prostituição no seu pensamento, olhar com olhar impuro, ou praticando isso realmente. O que você tem de fazer? A esperança para você. A salvação para você. Porque se for pecado, tem cura. E veja que no dia da ceia, representando aquilo que aconteceria com o nosso Senhor, ele bebeu daquela água amarga. Se possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Pai, se possível, não me deixa beber desse cálice. É o cálice que nós beberíamos da nossa iniquidade, da nossa podridão de alma. Não apenas do adultério, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, de toda sorte de pecado que está na nossa mente e coração. O Senhor bebeu a ira que cairia sobre nós. Ele bebeu. Ele tomou desse cálice. E ele foi morto. Ele foi morto. Como quem tinha cometido pecado.
sem nunca ter pecado. Porque ele fez isso por nós. Isaías 53, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías 53. Verso 8 em diante ele diz: perceba que a punição era maldição e ela era cortada da terra. Entenda isso, ela era cortada da terra, ela não podia ter filhos, e era tirada do meio da terra. Verso 8 diz: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Veja como aquela mulher, por causa do seu pecado, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele foi expulso da terra, como quem cometeu pecado. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Perceba, aquela mulher foi enferma, ela tomou o cálice, ela tomou a água e o seu pecado foi manifestado. Ele bebe e ele é enfermado imediatamente. Veja a estrutura. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja, ali aquela mulher apresenta uma oferta ao sacerdote e ele deu a sua alma como oferta. Agora preste atenção no final. E prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará. Como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Muitos filhos ele vai ter. Você sabe qual é a esperança do pecador? Se Cristo bebeu por você o cálice que você beberia. Entenda, me parece uma aplicação justa essa, citando o próprio Cristo. Quando ele no Evangelho de João diz, quando a mulher foi pega em adultério, aquele que não tiver pecado. Talvez não seja o seu pecado o adultério. Mas se você cometeu o pecado, o cálice da ira, você precisa beber. E ele tomou o cálice em nosso lugar. E ele enfermou. E ele foi cortado da terra dos viventes. E ele tem muitos filhos. Essa é a esperança para o pecador. Por que você oculta o seu pecado? Você tem medo dos homens e não de Deus? Lembre-se disso. Se Cristo não bebeu o cálice por você, você beberá esse cálice da ira de Deus por toda a eternidade. Aproxime-se dele hoje. Confesse ao Senhor os seus pecados. Ele foi enfermado por você. E a posteridade dele são os teus irmãos. Aqui nós temos o nosso Salvador. Venha a ele. Confesse ao Senhor os seus pecados. E seja salvo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus de toda a glória, bendito Deus, poderoso Salvador.
Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a tua bondade, Senhor, o que seria de nós? Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos como igreja do Senhor a vivermos em fidelidade ao Senhor, obediência ao Senhor, confiando no sacrifício do Senhor completamente. Traz restauração às vidas nessa manhã, Senhor Deus, trazendo à tona o pecado da alma que está escondido lá no íntimo do coração, para que o Senhor possa tratar e perdoar e restaurar para a glória do teu nome. Faz isso nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.